O figurino é um dos pontos principais para se contar uma boa história em um filme, e o grande público muitas vezes não conhecem as pessoas responsáveis por criar todas essas roupas que nós adoramos no cinema. E tem uma figurinista que ela pode ser considerada uma das maiores da história do cinema, que é a Milena Canonero. E é exatamente sobre essa figurinista que eu vou conversar aqui com vocês nesse vídeo, onde eu vou contar a história da Milena Canonero e vocês vão descobrir como que essa mulher ela se tornou uma das maiores figurinistas da história do cinema. Então, se vocês gostam desses vídeos onde eu conto a história de pessoas que trabalham ali nos bastidores do cinema, vou estar pedindo aqui pra vocês deixarem o seu like, se inscreve aí no canal porque a sua inscrição é muito importante. Então, sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. E sim, o braço aqui do meu microfone quebrou, então vou ter que segurar ele na mão aqui, por enquanto, pelo menos aí nos próximos vídeos. Bom, vamos lá. A Milena Canonero, ela nasceu em 1949 na Itália e ela estudou arte e moda em Genova. E depois que ela se formou, ela nos anos 60 acabou se mudando para Londres e começou a criar as suas primeiras peças de roupas para algumas lojas de alguns amigos pessoais. Depois ela começou a criar figurinos para algumas peças de teatro, até que ela teve a sua primeira oportunidade de trabalhar em produções audiovisuais, criando figurinos para comerciais de televisão. A carreira dela só foi mudar de patamar de vez quando ela conheceu o diretor Stanley Kubrick. Ela conheceu esse grande diretor através de um produtor alemão chamado Jan Harlan, que no caso foi um produtor que trabalhou com o Stanley Kubrick em diversos filmes que ele lançou ao longo da sua carreira. E em uma conversa entre eles, a esposa do Stanley Kubrick acabou comentando que o Stanley Kubrick podia até dar uma oportunidade para Milena Canonero para ela fazer o figurino do seu próximo filme. O Stanley Kubrick acabou concordando com a ideia, então em 1971 a Milena Canonero ela teve a oportunidade de fazer o figurino do seu primeiro filme, que foi o filme Laranja Mecânica, dirigido pelo grande Stanley Kubrick. Naquela época o Kubrick ele já era um grande diretor de cinema, ele já era super aclamado e ele deu muitos conselhos para Milena Canonero criar os figurinos para o cinema. Um dos principais conselhos que ele deu para essa estilista, que na época ainda estava ali no começo da sua carreira, foi que toda vez que ela fosse criar um figurino para um filme, ela tinha que começar da cabeça e seguir a direção dos pés. Então ela fez um excelente trabalho no filme Laranja Mecânica, onde o figurino ele está em perfeita sintonia com todo o estilo do filme, em sincronia também com o design de produção e com o roteiro. O Stanley Kubrick ele deu muita liberdade para Milena Canonero fazer ali a roupa do protagonista do filme. É tanto que ela criou uma roupa icônica que a gente vê pessoas fantasiadas como o protagonista Alex até os dias de hoje. Sem comentar também que na época que o filme foi lançado, a roupa do protagonista chegou a ditar tendências. A Milena Canonero ela se inspirou muito em estéticas de skinheads para criar a roupa do protagonista, que se você parar para pensar, faz muito sentido levando em consideração todo o contexto do filme. O trabalho da Milena Canonero junto com o Stanley Kubrick deu tão certo que já no próximo filme do Stanley Kubrick ela estava participando, onde ela fez o figurino do filme Barry Lyndon de 1975. Esse filme, na época que foi lançado, foi um filme extremamente bem elogiado. Ele foi um filme revolucionário em algumas questões técnicas na época em que foi lançado, e os figurinos criados pela Milena Canonero foi um dos grandes pontos positivos, pois ela conseguiu criar de uma forma muito fiel as roupas que eram utilizadas ali pelas pessoas no século XVIII e no século XIX. Inclusive, o filme ele foi baseado em uma obra criada em 1844. O figurino desse filme ele foi tão aclamado que foi por esse filme que a Milena Canonero ela conseguiu o seu primeiro Oscar na categoria de melhor figurino. E logo em seguida ela se tornou uma diretora extremamente cobiçada e famosa no mundo todo. É tanto que ela começou agora a só trabalhar com grandes diretores de cinema. É tanto que em 1978 ela fez o filme Expresso da Meia-Noite, que no caso foi um filme também super aclamado, foi vencedor de diversas grandes premiações e até venceu o Oscar nas principais categorias. E quando a gente chega nos anos 80, mais especificamente em 1980, ela volta a trabalhar
trabalhar com Stanley Kubrick, criando o figurino do icônico O Iluminado. Esse clássico filme de terror dos anos 80, vocês podem observar que, querendo ou não, possui ali figurinos mais simples, levando em consideração todos os outros figurinos que a Milena Canoneiro fez ao longo da sua carreira, mas mesmo assim ela consegue criar figurinos muito impactantes. Pô, quem não se lembra daqueles vestidos azuis utilizados pelas gêmeas do filme, que até mesmo possuem um sentido dúbio, onde a gente sente ali muita fofura em ver aquelas personagens com aquele vestido bonitinho, ao mesmo tempo que a gente sente ali uma certa tensão e medo. E essa, na verdade, era uma das principais sensações que as pessoas sentiram na época em que o filme foi lançado. Então, a partir daí, você começa a observar como que essa figurinista, ela era genial. Quando ela ia fazer um filme futurista, que se passa em um filme distópico, como, por exemplo, em Laranja Mecânica, ela consegue criar figurinos icônicos. Quando ela vai fazer algo mais histórico, em um filme mais dramático, em um filme de época, como ela fez em Barry Lyndon, ela também faz figurinos icônicos para a história do cinema. E quando ela vai trabalhar em um filme de terror, que, como eu disse, querendo ou não, tem um figurino mais simples, ela também consegue ser muito marcante. Ainda lá nos anos 80, ela também começou a fazer trabalhos grandes para a televisão, como, por exemplo, ela foi a responsável por criar o figurino da série de televisão Miami Vice de 1984. E quando chega ali no final dos anos 80, ela começa a ter uma parceria com um outro grande diretor de cinema, que é o Francis Ford Coppola, pois em 1988 ela faz o figurino do filme Tucker, Um Homem em um Sonho, de 1988. Esse filme ele é bem interessante, mas já no próximo filme do Francis Ford Coppola, que é um dos seus grandes filmes, ela está presente aí de novo fazendo o figurino, que é o filme O Poderoso Chefão Parte 3, lançado em 1990. Esse filme, que é tão amado e odiado, ela foi a responsável ali por fazer as roupas dos personagens icônicos da história do cinema, como o Michael Corleone. Mas vamos voltar rapidinho para os anos 80, porque eu esqueci de mencionar que em 1981 ela fez o figurino de outro filme clássico dos anos 80, que foi o filme Carruagens de Fogo. Esse filme, com uma trilha sonora icônica, ela foi a responsável por criar de uma forma fidedigna as roupas utilizadas pelas pessoas na década de 20, ao mesmo tempo que ela fez um extenso trabalho de pesquisa para recriar os trajes utilizados por atletas nas Olimpíadas daquela década. Então, agora voltando aí, inclusive por Carruagem de Fogo, ela recebeu aí a sua segunda estatueta do Oscar. Como que eu podia esquecer desse filme que foi tão importante aí para a carreira dessa grande figurinista? Mas agora sim, vamos voltar aí para os anos 90, onde ela fez o figurino de um outro filme que repercutiu bastante, que foi o filme Dick Tracy, de 1990. Esse filme ele foi baseado em uma história em quadrinho dos anos 30, e ela queria utilizar as cores que eram muito utilizadas nos quadrinhos da década de 30 para criar as roupas desse filme dos anos 90. Só que ela teve um grande problema, porque nos anos 30 os quadrinhos eles utilizavam praticamente só as cores primárias, e essas cores elas não estavam ficando legal para o filme, levando em consideração o objetivo do diretor. Então ela teve que quebrar a cabeça junto com o diretor de fotografia para chegar em um bom resultado, e no resultado que eles tanto queriam. Inclusive, a própria figurinista ela chegou a comentar que pensou que poderia ter, ela pensou que seria reconhecida pelo Oscar pelo filme que ela fez em Dick Tracy, porque realmente ela fez ali um trabalho bem difícil, mas acabou não acontecendo de ela receber uma indicação. E quando a gente chega nos anos 2000, ela inicia uma grande parceria com outro diretor, pois até então ela era uma figurinista conhecida por fazer grandes trabalhos com o diretor Stanley Kubrick. Então, em 2004, ela inicia ali uma grande parceria com o diretor Wes Anderson, que ali estava no começo da sua carreira, e junto com ela, o Wes Anderson lançou o filme A Vida do... como que é o nome do filme? Esqueci agora. Eu dei uma olhada aqui na minha colinha, o nome do filme é A Vida Marinha, de Steve Zissou, que foi lançado em 2004, e por esse filme ela até mesmo recebeu algumas indicações a prêmios relacionados ali ao figurino. Mas foi em 2006 que, na minha opinião, ela fez o seu melhor trabalho, pois foi em 2006 que foi lançado o filme Maria Antonieta. Esse filme, lançado pela Sofia Coppola, cara, na minha opinião, é o melhor trabalho dela. Eu lembro muito bem que
quando eu assisti esse filme, inclusive há pouco tempo atrás, cara, eu fiquei tão impressionado com esse figurino, eu gostei tanto do filme, que eu senti uma vontade de pesquisar quem foi a pessoa responsável por criar todos aqueles figurinos perfeitos e grandiosos que esbanjam muito luxo e tudo mais. Então foi assim que eu acabei conhecendo a Milena Canoneiro e, cara, senti a vontade de gravar esse vídeo aqui porque realmente o trabalho que ela fez nesse filme é sensacional. Vocês observam como os mínimos detalhes colocam a gente que tá assistindo o filme dentro daquela obra. O filme ele reflete muito sobre o contexto onde o filme está se passando. O filme ajuda, o figurino ajuda a gente a sentir o que a personagem está passando em determinados momentos específicos do filme. Você observa também que o figurino ele serve muito como uma crítica ao consumismo que é esbanjado ali pela nossa protagonista. Então foi super merecido o terceiro Oscar que ela recebeu pelo filme Maria Antonieta. Esse figurino ele fez tanto sucesso que depois que ela recebeu esse Oscar, o figurino viajou o mundo todo participando de diversas exposições. E depois, em 2010, ela fez um filme que eu queria só fazer uma breve menção aqui a ele, porque eu acho que seria muito interessante, que foi o filme O Lobisomem, que foi lançado em 2010. Cara, esse filme eu acho ele muito legal, e você observa que agora ela tá fazendo um filme de terror, então ela é uma figurinista que diversifica ali muito os gêneros de filmes que ela trabalha, e em todos os gêneros ela faz excelentes trabalhos. Mas em 2014 foi quando ela voltou a fazer um trabalho que gerou muita repercussão, e que foi um trabalho muito aclamado, que foi o filme O Grande Hotel Budapeste. Eu preciso confessar pra vocês que eu nunca assisti esse filme, mas esse filme foi extremamente aclamado pela crítica especializada. Todo mundo sempre quando vai falar sobre esse filme, um dos pontos positivos que eles fazem questão de ressaltar é o figurino sensacional criado pela Milena Canoneiro. E foi por esse filme que ela recebeu a sua quarta estatueta no Oscar. E realmente foi super merecido, pois mais uma vez ela fez um extenso trabalho de pesquisa, se inspirando principalmente em pinturas europeias do século XX para criar o figurino do filme O Grande Hotel Budapeste. Depois, em 2017, a gente percebeu realmente toda a grandeza que essa figurinista tem para a história do cinema, quando ela foi homenageada no Festival de Berlim, que é um dos maiores festivais da história do cinema, pois ela ganhou um Urso de Ouro, que é um prêmio honorário por sua carreira brilhante. Depois disso, ela voltou a trabalhar com Wes Anderson nos filmes mais recentes que ele dirigiu. No caso, ela fez o figurino do filme A Crônica Francesa, de 2021, e o figurino do filme Asteroid City, de 2023. Bom, pessoal, essa é a história que eu queria contar dessa grande figurinista. Acho que a história dela realmente merece ganhar aí mais proporções. Acho que as pessoas mereciam... eu acho que as pessoas deveriam dar mais reconhecimento a essa grande profissional. Então espero que vocês deixem o seu like, se inscrevem no canal e até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.